Vamos à próxima tela, próximo assunto aqui na política do SBT. FHC e Lula. Vamos fechar até aqui. Isto é aquilo que nós falamos ontem, né? Onde, novamente, se uniram em torno de uma proposta comum. Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso defendendo os interesses do presidente argentino, Alberto Fernandes, contra uma demanda de Guedes. É algo relacionado à flexibilização da tarifa externa do Mercosul, né, que é uma demanda de Paulo Guedes. Eles discordam. Eles entendem que isso coloca em risco o Mercosul e vão na defesa dos interesses do governo argentino, em detrimento do brasileiro. São dois ex-presidentes da República. Lula não tem biografia a preservar. Aliás, nunca teve trajetória nenhuma. Um líder populista que chegou à presidência da República para 2 mandatos, depois outros 2, sendo que o segundo incompleto, de sua pupila Dilma Rousseff, e o PT fez o que fez, e todos sabemos, roubalheira na raiz. Agora, Fernando Henrique Cardoso, embora tenha transformado o seu segundo mandato, conseguido, graças ao balcão de negócios, para a reeleição no Congresso Nacional, não havia reeleição, ele a viabilizou, se elegeu no primeiro turno da primeira eleição graças ao Plano Real, que ele ajudou a conceber e formular, méritos para ele, como ministro da Fazenda do então presidente Itamar Franco, mas o segundo mandato também ganhou no primeiro turno, deixando Lula nas 2 eleições em segundo lugar, mas sem direito a um embate final, um enfrentamento de segundo turno. Mas na segunda eleição, no seu segundo mandato, aí começou a descarrilhar completamente e, a partir dali, trincou. Trincou o quê? O que sobrava para Fernando Henrique Cardoso e não existia para Lula da Silva. Biografia, trajetória, um sociólogo de reconhecimento internacional. Ontem, inclusive, Fernando, eu assisti a um documentário muito interessante, relembrando a Constituinte, e veio a informação, sabe quem era o candidato? Refrescou a minha memória, eu estava lá quando da promulgação, em 88, outubro de 88, mas me refrescou a memória. Ulisses Guimarães queria quem para relator? O paulista como ele, e MDBista como ele, Fernando Henrique Cardoso. Já Tancredo Neves, mineiro, também MDBista, desejava quem? Pimenta da Veiga, igualmente mineiro e igualmente à época no MDB. Quem correu por fora e veio a ser escolhido relator, de alguma maneira deixando Tancredo e Ulisses com o pincel na mão? Bernardo Cabral, do Amazonas, que havia sido presidente da OAB. E teve como adjunto na relatoria quem? O catarinense Antônio Carlos Conde Reis, 2 vezes ex-governador. Portanto, a fama de Fernando Henrique é antiga, mas ele, ao se aproximar de Lula da Silva, ele está cavando a sua sepultura sob o aspecto da imagem que ainda tinha e que está sendo dilacerada. Próximo telão, tia Cris. E fecha nele. Aí, ó. As obras do PT Trabalhadores nos países vizinhos, com recursos do BNDES, recursos do Brasil. E claro que essas dívidas nunca foram pagas. É em torno disso que está se comprometendo Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, a sua imagem está sendo contaminada pela de Lula. Próximo telão. Aí, para entrarmos nos desdobramentos políticos. Da esquerda para a direita, pode deixar fechado, Geraldo Alckmin, João Dória Júnior, Clécio Salvário e Giovana de Sá. Por quê? Porque o PSDB está sendo literalmente destruído por Fernando Henrique Cardoso. Porque a partir do momento em que ele cola em Lula, ele acaba com o PSDB, que já estava capenga. Aécio Neves lá atrás,
Zé Serra também, uma série de apurações, investigações, processos, denúncias. O PSDB já estava cambaleante. E agora, o que ocorre? João Dória está ajudando a empurrar ainda mais para a cova. E Geraldo Alckmin seria uma opção para tentar, quem sabe, preservar o domínio tucano no estado de São Paulo, que dura 26 anos. Ele foi 4 vezes governador. Foi ele que inventou. João Dória tirou da iniciativa privada e, contra a vontade de Fernando Henrique, Zé Aníbal, Alberto Goldman, Zé Serra, impôs a candidatura dele em disputa de prévia à Prefeitura de São Paulo. Ganhou na prévia e ganhou no primeiro turno. Depois já quis sair da prefeitura e foi para o governo. E aí traiu novamente Alckmin, que achava que ele deveria completar o mandato de prefeito. Se abraçou, se agarrou em quem? Bolsonaro. Em Bolsonaro, o Bolsa Dória. Bolsodória. 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 E aí o que aconteceu com o Alckmin? Fez 4, 5, 6% dos votos no Brasil. Ou seja, ele pode estar indo para o PSD ou para o Democratas para disputar o governo, para dar o troco em João Dória, que se não conseguir disputar a presidência, vai enfrentar o padrinho, a quem traiu nas eleições do estado de São Paulo. Dificilmente a presidência vai, Dória. E aí, os outros dois por quê? Porque hoje são as duas principais lideranças do PSDB catarinense. O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, o 4º mandato, uma unanimidade no sul do estado, e também de Criciúma e também do sul, a presidente do partido, Giovana de Sá, deputada federal, um bom quadro, com boa atuação no Congresso Nacional, está inclusive fazendo roteiro no oeste catarinense, mas com dificuldades, porque todo esse desgaste nacional do PSDB, meu caro Fernando, acaba respingando também em Santa Catarina. Essa que é a grande realidade.